graça e paz e misericórdia, em nome de Jesus. Alguns anos atrás, numa pequena comunidade ribeirinha, aconteceu um fato trágico que causou muito espanto e dor no coração da comunidade todinha. Hoje nós vamos falar sobre pecado sexual e a disciplina. Quero convidar você a abrir em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. E nós vamos meditar nesses 3 versos, tratando de um assunto que muitas vezes é pouco trabalhado. Vamos falar um pouquinho sobre exclusão dentro da igreja, um assunto que para muitos é um tabu. E para isso nós precisamos do Espírito Santo revelando aos nossos corações se há algum tipo de impureza sexual alojado no nosso íntimo. Esta igreja que o apóstolo Paulo direcionou esta carta era uma igreja considerada carnal, mundana. E os cristãos ali estavam vivendo sérios problemas. Paulo começa trabalhando o problema da falta de unidade dentro da igreja. Eles estavam divididos. E a gente percebe que nas coisas que eles deviam estar unidos, eles estavam divididos. E nas coisas que deveriam ter divisão, estavam unidos. Queridos, esse problema de imoralidade sexual é abordado em toda a Bíblia. E é um assunto que acompanha a história da humanidade. Podemos dizer que a história da humanidade é marcada também pela imoralidade sexual. A indústria da pornografia é uma das mais ricas do nosso tempo. A cada dia são produzidos filmes e mais filmes pornográficos e tem alcançado todas as faixas etárias. Até as crianças hoje têm acesso facilitado. O Novo Testamento ele traz como um topo nas suas listas de pecado o adultério e a vida imoral. E nós não podemos jogar esse assunto, esse problema, esse pecado para debaixo do tapete. Assim como Paulo tratou com a igreja ali, nós também precisamos tratar. Muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas nos nossos dias estão presas a esse pecado. Essa história que eu comecei a contar envolve 2 crianças que estavam num projeto bonito de uma missão evangélica e num sábado de manhã elas participaram de um evento evangelístico cantando numa escola e terminando esse evento as crianças foram para suas casas. Só que essas 2 crianças, esses 2 meninos, não chegaram em casa. E começou-se ali naquela ilha, naquele arquipélago, uma busca por essas 2 crianças. Passou um dia, 2 dias, passaram. Veio da capital os bombeiros e encontraram as 2 crianças mortas no rio, com sinais de estrangulamento, e foram abusadas sexualmente.
Essa história acontece dia a dia. A imoralidade sexual é um vírus que tem corrompido o corpo, a alma e o espírito da humanidade. Nesta carta, no capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira coisa, nós vemos detectado o problema. O problema se chamava incesto. Incesto é o sexo entre parentes. Vamos ler aqui o verso número 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. O problema detectado aqui é um incesto, é um problema de moralidade sexual. A palavra imoralidade é a palavra usada para pecado sexual, é porneia. E essa palavra, ela envolve todo tipo de aberração, de erro, de distorção, quando se trata do assunto sexo. É a relação sexual ilícita. O sexo foi criado por Deus e ele foi abençoado por Deus, mas dentro das normas que Deus o constituiu. Tudo aquilo que extrapola se torna porneia, se torna relação ilícita. E dentro dessas relações, nós vemos o adultério, a masturbação, a homossexualidade, o lesbianismo, e o sexo entre parentes próximos, entre outros. Aqui então essa igreja estava cometendo incesto. Um jovem estava tendo relações sexuais, e pelo que indica aqui o texto, com a sua madrasta. Queridos, essa cidade de Corinto, se não a maior, ela era uma das maiores em depravação. O sexo era aberto, havia cultos, onde mais de 1000 prostitutas cultuais trabalhavam. A pessoa ia para cultuar a Deus e participava de orgias sexuais. E aqui Paulo faz uma constatação muito triste para a igreja de Cristo. Este pecado não era aceito nem entre aqueles que não eram cristãos, aqueles que tinham a vida até depravada, até aceitando muitas coisas erradas e do pecado. Nem entre eles era aceito isso. Um filho estar praticando sexo com a sua madrasta. Mas dentro da igreja de Corinto era aceito. Problema seríssimo. Estavam vivendo com esse problema como se fosse uma coisa normal, como se nada estivesse acontecendo demais que pudesse ferir a fé cristã. E o problema para Paulo que mais tocou o coração dele é esse fato da igreja estar aceitando. Olha o verso 2. E contudo, havia esse pecado dentro da igreja, não aceito pelos de fora, e além disso, e contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Paulo está indignado, como pode? Vocês, igreja do Senhor Jesus, povo que foi lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro, que teve uma nova natureza, aceitar tal abominação perante o Senhor. Paulo estava inconformado. Foi detectado o problema. O segundo ponto é a questão da liberalidade religiosa. Por quê
que estava sendo aceito, tamanho afronta ao nosso Deus. Olha o verso 6. Não é boa a vossa jactância. Jactância é vanglória. Além do erro, do pecado, desse absurdo estar acontecendo, eles estavam se vangloriando. E eu lembro uma igreja, não quero falar quem, mas que no início, a formação dessa igreja tinha como lema: é proibido proibir. Se aceita de tudo. Nós temos uma igreja próxima nossa, dessa localidade, onde é um lema mais ou menos parecido com esse. Você é livre para fazer aquilo que você quiser. Nós vivemos dias assim, da humanidade, em que ninguém tem nada a ver comigo, eu faço aquilo que eu quiser. Então, essa igreja, eles estavam se vangloriando por aceitar essas coisas no meio dela. Ela traz algo que é muito parecido com os nossos dias. O que eu faço não é da sua conta. Entrou no meio da igreja aquela ideia de que eu faço o que eu quiser e ninguém pode me julgar. E aqui nós vamos ver o julgamento de Deus e da própria igreja para com o pecado. E uma das coisas que vangloriavam essa igreja é: nós não somos legalistas. Você está sendo legalista? Que é isso? Nós vivemos em dias em que há propostas de supostos homens de Deus de se atualizar a Bíblia, considerando ela fora do contexto. Sabe por quê? A Bíblia não aceita o pecado e nunca vai aceitar. E quem quer contextualizar a Bíblia é porque está namorando com o pecado. É porque está aceitando a vida depravada dos nossos tempos como sendo normal. Para Deus nunca vai ser. Então essa liberalidade religiosa, a gente... Queridos, há um pouco tempo atrás havia um medo muito grande. Grandes homens de Deus afirmavam categoricamente que estávamos correndo o risco como igreja do mundo, desse sistema maligno, entrar na igreja. Hoje eu já posso afirmar com toda a segurança, já entrou. Coisas absurdas estão sendo aceitas nos nossos dias. A igreja do Senhor Jesus, ela tem regimento, tem mandamentos, tem constituinte. E nós não podemos sair dentro daquilo que são os decretos do nosso Deus. O terceiro ponto é como tratar a imoralidade. Hoje se coloca panos quentes, hoje se contrata profissionais seculares, hoje se considera esses distúrbios imorais, sexuais, como doença e não como pecado. É uma forma de camuflar aquilo que a Bíblia declara ser pecado. E aqui então Paulo começa falando, para tratar desse problema, ele faz uma ilustração acerca da festa da Páscoa. Olha o verso 6. Não é boa a vossa jactância, a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Verso 8. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, pão sem fermento, é asmos chamado, da sinceridade e da verdade. Paulo faz uma analogia. O fermento aqui é o pecado.
E se deixa um pouquinho do pecado, um pouquinho do fermento, a massa toda vai ser levedada. E não era admissível, por ordem clara de Deus, de que os pães para a celebração da Páscoa tivessem fermentação. Então precisa ser arrancado fora. Sabe aquela laranja que vai se apodrecendo e vai contaminando, vai apodrecendo todas as outras? É isso que Paulo está deixando para nós como conceito. A segunda coisa que trata claramente aqui é a exclusão de quem está em pecado. É a expulsão do meio da igreja. Ô pastor, que é isso? Paulo não tem problema para tratar de disciplina. Paulo trata desse assunto com autoridade e com muita objetividade. O que precisamos fazer? Do verso 9 até o verso 13, fica muito claro a posição de Paulo e a posição que a igreja deve tomar. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Queridos, aqui é o princípio. Trevas e luz não se combinam. O povo de Deus não é para estar misturado com aqueles que andam em trevas. Não existe comunhão entre luz e trevas. Então Paulo já havia escrito, e no verso 10 diz: refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, aos da porneia, da imoralidade sexual deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Paulo deixa claro aqui que o problema é aceitar com aqueles que se dizem irmãos, que estão ali no dia a dia da igreja, comungando com os irmãos, mas que se mantêm no pecado. E aqui Paulo alarga ainda mais, não só na parte da impureza sexual, mas também em outras considerações da pessoa que está em pecado. Avarento é aquele que quer para si mesmo. Nós falamos aquele que, né? A mão é assim, né? Atravessa o rio todinho com um sorrisal na mão e chega do outro lado, está intacto. De tão avarento que é. Isso é um problema das igrejas nos nossos dias. Muitos estão dentro da igreja querendo mais para si. E também fala aqui dos roubadores, os idólatras. Idolatria não é somente aquela que nós geralmente, né, desenhamos como sendo o máximo, se prostrar diante de imagens. Existe no meio evangélico a idolatria gospel, onde as pessoas estão abarrotando grandes eventos para adorar, são fãs. Se é fã, o grupo musical, o cantor gospel, a cantora gospel é o ídolo. Idolatria aos pastores, à liderança e tantas outras coisas no meio evangélico. Então Paulo está deixando claro, olha, aqui eu estou falando para vocês que o contato com as pessoas do mundo precisa ter. Agora, por que precisa? Por que há possibilidade? Porque nós precisamos ser sal e luz para esse povo. Nós precisamos levar a mensagem do Evangelho. Nós não podemos fazer como muitos, que a igreja fica excluída, não tem contato nenhum. Não pode ser sal, ou melhor dizendo, é sal, mas dentro do saleiro. Precisa ter esse contato para poder salgar este mundo, para poder iluminar este mundo. Quando a gente fala de exclusão, isso cria arrepios. Muitos dentro da igreja não aceitam, mas é bíblico, né? É bíblico. Então Paulo está ensinando sobre exclusão. Ali vamos voltar um pouquinho no verso 2. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar.
Então, a igreja, diante de um fato, de um pecado, ela tem que se lamentar, ela tem que chorar diante de Jesus, aos pés de Deus, ao pé da cruz. Tem que haver um quebrantamento. O pecado tem que mexer as nossas entranhas. O pecado tem que, como um veneno mortífero, tem que ser a nossa reação para com o pecado. Precisamos expelir fora. O verso 7. Lançai fora o velho fermento, ou seja, toda a prática do pecado tem que ser lançada fora. O verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra ou maldizente, ou beberrão, aquele cara que enche a cara, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. É sério isso, amados? Tem crente que fala assim, eu tenho mais amizade fora do mundo do que dentro da igreja. Esse crente ou não se converteu ou não entendeu ainda o que é a palavra de Deus. Nem comer. Aquele irmãozinho da igreja, sabe, aquele sempre tem, né? Que tô nem aí, ele vai vivendo, e na igreja, e no mundo, e muitas vezes a igreja, não, pastor, não, mas nós não podemos, tem que abraçar. Abraça, senta, come junto. Aqui é um grande perigo de contaminação, o fermento vai levedando toda a massa. Olha o verso 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Lá. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Essa palavra é pesada, né? Expulsar. Ai, pastor, essa igreja não tem amor. Ama o pecado. Criou-se uma frase, não sei quem inventou, né? Que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Eu não vejo isso na Bíblia. Deus não aceita o pecador, não. Deus não aceita o pecador. Precisa haver transformação, quebrantamento, precisa haver novo nascimento para Deus aceitar. Então Deus não ama? Ama. Deus ama a todos. Então Jesus não morreu por eles? Morreu por todos. Mas para se achegar a Deus, para entrar para a família de Deus, para ser pedra viva na igreja, tem que passar por uma mudança, uma transformação, que só o poder de Cristo Jesus, só o poder da cruz de Cristo Jesus pode levar-nos a isso. Amém. Enquanto isso não acontece, a pessoa continua morta nos seus pecados. Então nós vemos aqui, amados, que a pessoa que está no pecado e não quer mudar, ela tem que ser excluída. Sabe o que eu percebi com alguns anos de ministério? Muitas vezes não há necessidade porque a pessoa vai embora antes. Se o pastor falar, irmão, eu preciso conversar com você, ele já pega a malinha dele. E existem inúmeras outras igrejas evangélicas com as portas abertas, falando, vem para cá, nós aceitamos. Queridos, esse princípio está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Em Mateus capítulo 18, Jesus trata acerca do pecado. E pela segunda e última vez, Jesus cita a palavra igreja. Se alguém pecou contra você, vai até ele. Se não arrepende, leva o irmão. Se não arrepende, leva a igreja. Se não arrepende, exclui. Considera-o gentil, ou seja, não convertido. Pastor, mas isso é duro demais. Isso é bíblico. O problema aqui é o contrário. É aceitar essas pessoas que são contumazes, que estão ali no pecado e não querem mudar. Há necessidade de ser
enviados para as mãos do próprio diabo. Para quê? Lá fora, quem sabe, levando uma surra bem dada do diabo, dos demônios, possa cair em si como filho pródigo e voltar arrependido à casa do Pai. Queridos, é um texto muito claro, que não cabe a nós aqui ficarmos avaliando se aceitamos ou não, se pratiquemos ou não. É bíblico. Então, como conclusão, eu quero trabalhar alguns pontos aqui. Não pode haver dúvida quanto ao pecado que está sendo cometido. Muitas vezes esse pecado começa dentro da igreja, o conhecimento desse pecado, através de rumores e fofocas, que é tão pecado quanto. Então precisa saber. Aqui Paulo, no verso 1, ele deixa claro, está acontecendo isso entre vocês. A segunda coisa que nós precisamos entender é que o pecado moral ele precisa ser definido. Nós precisamos saber realmente o que é pecado, até onde eu posso caminhar. Há um pastor missionário veio de fora que trabalhou sobre a questão de casamento, namoro, aqui com o ministério no Brasil, escreveu livros. E no tocante à masturbação, ele era liberal. No livro dele, ele escreveu, não, foi a válvula que Deus deu para os jovenzinhos quando está ali, né? Naquele momento, aceitando-se como normal. Faz parte do conceito da porneia, da impureza sexual. Hoje nós vemos toda essa problemática sendo divulgada de maneira, entre aspas, aceitável e até bonito, o adultério. Como se fosse a coisa mais normal do mundo e quem não pratica é antiquado. Queridos, continua sendo pecado e será, porque a Bíblia ela afirma dela mesma que vai passar tudo nesse mundo aqui, mas a palavra de Deus não vai passar. Vai continuar. Esse padrão, esses princípios são para sempre. Então eu preciso ter como saber, é pecado? É. Existem pecados que ficam difíceis para a gente mensurar. Por exemplo, a inveja. Qual o tamanho da inveja? Agora, tem pecados, né, que a igreja, por exemplo, fumar. A pessoa fica com cheiro, não é? Os homens que têm bigode, fica amarelo, bigode, dedo fica amarelo. Então existem alguns pecados que a mentira, como que você vai mensurar a mentira? Quanto mentiroso você é? 10%, 50%? Então eu preciso definir claramente, é pecado? Segundo passo, como Jesus falou, a pessoa tem abertura para ser tratada? Se tem, amados, nós vamos até o final tratando com ela. Não vamos dispensá-la. Agora, se não quer mudança, a exclusão. E essa exclusão, ela deve entrar na nossa cabeça, que é necessária, é severa, mas ela tem que ser a última das nossas alternativas. Já tentamos de tudo, já conversamos, já oramos, já analisamos, já chamamos a uma reflexão. A pessoa não quer, ela quer continuar no pecado. Então, tem que ser excluída. E a igreja aqui de Corinto não fez nada disso. Paulo está trabalhando sério com esse conceito. O pecador precisa ser corrigido. A exclusão tem que acontecer quando o cristão erra
e continua no erro e não quer sair do erro, do pecado. Para que tem que ser praticada a exclusão? Para proteger a própria igreja. O testemunho da igreja aos olhos da sociedade. A igreja pode fazer 99 coisas boas, a sociedade, o mundo não vê. Se a igreja faz uma coisa errada, é noticiário para o mundo lá fora. Precisa haver disciplina, correção, para proteção da igreja. Precisa haver correção para que outros membros não sejam contaminados. Um dos maiores problemas dentro da liderança da igreja evangélica no Brasil, nos nossos dias, é o adultério. Pastores estão trocando de esposa como se troca de roupa. E muitos estão aceitando isso como uma coisa normal. Recentemente, um pastor de uma grande igreja de São Paulo, ele saiu de férias e nas férias dele, ele abandonou a esposa, casado há anos, com filhos, e apareceu depois na igreja com uma mocinha mais nova e aceita e aplaudida pela igreja. O filho dele, infelizmente, foi para o mesmo caminho. Então, proteger os membros da igreja. Queridos, o mundo precisa ver em nós um padrão de moral que lá não existe. A igreja tem que ser um exemplo. Irmãos, Jesus, quando ele vem com um novo, e muitas pessoas erroneamente falam assim, agora é melhor porque agora é tempo da graça, o difícil era o tempo da lei. Na lei, adultério era quando havia o consumar do ato, o homem com uma mulher que não fosse sua esposa ou vice-versa. Agora em Cristo Jesus, o simples fato de se desejar já se torna adultério. A coisa é muito mais séria, muito mais profunda. Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Hoje não é na nossa força que a gente tenta cumprir a lei, mas é na nossa fraqueza que vamos até um Deus Todo-Poderoso e falamos para Ele, Deus, eu não consigo. Eu preciso da ação do Senhor no meu homem interior. A igreja tem que ser um modelo. Queridos, a gente pode olhar para o mundo e falar, está mal a situação lá, e está mesmo. E é criancice nossa esperarmos que vá mudar alguma coisa lá, porque esse mundo jaz no maligno. O difícil, duro, triste, cruel é olhar para dentro das igrejas e ver esses pecados, esses problemas, e na maioria deles sendo aceitos. A igreja hoje não disciplina mais. A igreja hoje tem medo do confronto, porque o número, a popularidade vale mais do que a qualidade do povo. Vamos pensar um pouco em nós. Talvez você fale assim, pastor, nunca na minha vida, eu cometendo uma atitude dessa com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, minhas irmãs, madrasta, jamais. Amém. Mas e a pornografia? E a masturbação? E os pensamentos imorais? A Bíblia condena a lascívia, aquele desejo ardente por sexo. Há não muitos anos atrás, aqui na nossa cidade, próximo a nós, um pastor que vivia há anos em adultério, uma grande denominação. Ele tinha uma amante. A família sabia, a igreja sabia, mas ninguém falava nada.
E um dia a mulher se encheu de coragem e falou com ele: você vai precisar decidir, ou eu ou ela. E aquele homem então fez a decisão por continuar com a esposa e pediu para a esposa a oportunidade última de se despedir da amante. E ele foi e se encontrou com a amante num motel. E depois do ato sexual de despedida, ele foi tomar um banho. E ali, naquele momento, o marido da amante entrou naquele quarto armado, foi até o banheiro e disparou contra aquele pastor que faleceu ali. As pessoas estão brincando com o pecado. Agora nós podemos pensar também um pouquinho mais à frente. Muitas vezes eu posso falar, não tem problema. Eu quero dizer para você que por causa da nossa velha natureza, todos nós temos problema nessa área também. O que nós fazemos com esse problema é que vai determinar se estamos pecando ou não. Como enfrentamos esse problema sexual? Ah, pastor, não, eu não tenho problema. Mas vai diante da televisão, na internet, assistindo um filme, não, mas isso não... Nos tornamos participantes de tal quando deixamos entrar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, através dos nossos olhos. Por isso que o caminho do pecado passa pela concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos. Amanhã nós vamos ver a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus que caiu feio. Nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus para nos fortalecer. E nós precisamos trabalhar esse problema de moralidade com mais seriedade, severidade. Porque é um grande problema que tem destruído lares, casamentos, famílias, tem alcançado desde aquele menorzinho e tem feito grandes estragos. Vamos orar? Papai, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso amado, bondoso, poderoso Deus. E sabemos que o Senhor tem um padrão e o Senhor não aceita nada fora do padrão. E o pecado, Senhor Deus, levou a humanidade a viver totalmente fora dos Teus padrões. Entrou todo tipo de sujeira. Mas Cristo Jesus, lá na cruz, nos deu o remédio, nos deu a maneira pela qual podemos ser completamente limpos, através do sangue precioso que Ele derramou por nós. Senhor Deus, esse problema da igreja, tão distante dos nossos dias, são os problemas dos nossos dias também. Essa impureza sexual que tem consumido, Senhor Deus, a vida de tantos milhares e milhões de pessoas, dentro e fora da igreja. Papai, como igreja, eu te peço em nome de Jesus, ajuda-nos a trilhar o caminho da santidade. E ajuda-nos, Pai, encoraja-nos, dá-nos ousadia e intrepidez para diante do problema do pecado sexual ou de outros pecados. Sejamos maduros a ponto de confrontar. Sabemos que isso é tão conflitante e gera tanta dor no nosso coração que muitas vezes, papai, deixamos de lado, mas não queremos fazer isso. Não queremos ser assim, queremos, Senhor Deus, fazer como Paulo ensinou, não como a igreja em Corinto estava fazendo e praticando. Dá-nos essa autoridade, Senhor, para colocarmos esses princípios da Tua palavra em prática. E que o corpo de Cristo seja
purificado através dessa limpeza que muitas vezes é necessária. E no tocante à vida pessoal de cada um de nós, papai, podemos enganar multidões, podemos nos enganar, mas o Senhor nós não enganamos. O Senhor sabe das nossas lutas, das nossas fraquezas, debilidades. O Senhor sabe se estamos em pecado ou não. Que possamos tratar o pecado com a cruz e buscarmos ser como Jesus em tudo, porque Ele venceu, mesmo passando por todas as tentações e provações. Fala conosco, papai. Incomoda-nos, se necessário for, ó Espírito Santo. Queremos decidir por Ti, livrando-nos de todas essas sujeiras, de toda essa impureza, de toda a porneia. Em nome de Jesus, contamos com o Teu amor, o Teu perdão, a Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe, um forte abraço. Em nome de Jesus, amém.